Olá, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite aos colegas que futuramente assistirão. Nós somos o nono grupo de apresentação, assim como também somos o grupo responsável por introduzir a vocês hoje o pensamento de Herbert Hart em seu famoso livro Conceito de Direito. O livro Conceito de Direito, em sua íntegra, ele vai contar com 10 capítulos, dos quais nós faremos a honra de comentar agora os 3 primeiros. Primeiramente, antes de entrarmos no conteúdo do livro, né, propriamente dito, eu gostaria de nos apresentar a vocês. Então, nosso grupo de apresentação é composto por mim, Françoine Martins, pelo Eduardo de Arruda Lira, o Gabriel Dutra, a Ana Julie e pelo Maicon. Assim como também conte com a participação da Ingrid e da Luzineide, que ficaram responsáveis pela parte da transcrição. Então, vamos dar início à apresentação falando um pouco sobre Herbert Hart. Quem é o autor, né, do conceito de direito? Então, Herbert Lionel Adolph Hart, ele nasceu no ano de 1907 na Inglaterra e foi um importante filósofo e professor da teoria do direito na Universidade Britânica de Oxford. E ele lecionou lá também nos períodos de 1952 a 1968. E a sua obra mais conhecida é a obra que hoje estaremos comentando, que é o Conceito de Direito, que foi originalmente publicado no ano de 1961, e a sua teoria tornou uma relevante referência no pensamento positivista do século XX. Em virtude da sua própria argumentação, como o próprio Hart ele se denomina, ele é classificado como um positivista da corrente inclusivista, que é uma corrente que ela não exclui totalmente a moral da definição do direito, né? E isso é muito raro quando a gente fala de positivismo, encontrar um positivista que seja inclusivista como Hart, que ele aceite a participação nessas outras disciplinas dentro do conceito de direito, né? E essa ideia inclusivista, ela se contrapõe aos positivistas que são exclusivistas, né? Que participam dessa corrente exclusivista. E corrente esta que é liderada por um aluno do Herbert Hart, que é o Joseph Hayes, tal como a gente viu nas nossas aulas de filosofia, que o Hayes, diferentemente do Hart, ele é exclusivista, ele não aceita no conceito de direito temas como a sociologia, como a filosofia política, como a moral. Então, o Hart, já no início do livro, ele se afirma, porque está introduzido no próprio prefácio do livro, né, onde ele fala que, embora o estudo do conceito do direito ele seja destinado aos estudantes de direito, mas ele também pode vir a servir aqueles cujos interesses recaem na filosofia moral ou também na filosofia, na moral ou na filosofia política. Então, agora já dito um pouco sobre a vida de Hart, vamos dar continuidade falando um pouco sobre a obra e o conceito de direito. Pode passar para mim, por favor, Gabriel? Então, como eu já disse anteriormente, o livro Conceito de Direito ele foi publicado no ano de 1961 e ainda hoje é uma obra que vai gozar de um grande prestígio, que goza, na verdade, de um grande prestígio, tanto entre os cultores da filosofia do direito, como também aos cultores da teoria geral do direito. Foi um livro que transformou o mundo como era compreendido e estudado a teoria geral do direito, tanto no mundo de língua inglesa, como é o mundo do Hart, como fora dele, ou seja, foi um livro que teve impacto e influência nos demais outros países fora do Reino Unido. E o impacto desse livro, ele deu origem a uma série de publicações que discutem o livro e as suas doutrinas. E isso, como já foi dito anteriormente, não só no âmbito da filosofia jurídica, como também na filosofia política e na filosofia moral. Então, o conceito de direito ele vai ser um livro que ele vai tratar de muitas questões, nas quais a gente pode falar agora sobre a natureza do direito e sobre a distinção dos conceitos de leis, comandos e ordens, que será feito no seu capítulo 2. Ele vai tratar das relações entre o soberano e o súdito, vai tratar das relações entre a justiça e a moral, e principalmente, o mais importante, ele vai tratar das relações entre a moral e o direito. Então, qual é o objetivo desse livro? Qual o objetivo do livro ao publicar
O grande objetivo do livro Conceito de Direito, né, vai ser versar sobre essas questões que eu acabei de falar, assim como também de aprofundar a compreensão do direito, da coerção e da moral, que são fenômenos sociais distintos, porém, para Hart, são fenômenos que são, sim, relacionados, né? Então, como eu disse anteriormente, o Hart, por ser um positivista inclusivista, ele aceita, né, temas como o direito, como a coerção, como a moral, dentro do direito, diferentemente de outros positivistas exclusivistas. Então, como também já foi comentado, o livro ele vai ter por objetivo servir tanto aos estudantes de direito, mas também, como o próprio Hart afirma, esse livro tem a missão de se estender para o alcance, né, da filosofia, tanto a filosofia política como a filosofia moral, e ainda também a sociologia. Falado sobre o autor e falado sobre a obra, eu vou dar início agora ao primeiro capítulo, onde em seu capítulo 1, denominado Questões Persistentes. Pode passar para mim, por favor, Gabriel? O Hart vai falar, na verdade, do que se trata seu livro. Então, o Hart ele vai abrir a obra, né, trazendo uma simples e comum pergunta, mas também, por que não, uma tormentosa pergunta, que é a seguinte: o que afinal é o direito? O que é o direito? E o Hart ele vai avisar já desde o início que, ainda que se tente abstrair das teorias clássicas e medievais sobre a natureza do direito, ou seja, sobre questões relacionadas ao justnaturalismo, e ele fala, ainda que se faça um recorte analítico que recaia somente nos últimos 150 anos, ainda assim haverá uma enorme dificuldade por trás do questionamento: o que é o direito? Então, o Hart ele vai avançar. E ele fala que, se, por exemplo, a gente perguntar a algumas pessoas leigas o que é o direito, essas pessoas vão dizer que o direito é um amontoado de leis, ou então que é um corpo decisório de uma autoridade qualquer, ou que é funcionário de uma autoburocracia estatal, etc. E as afirmações sugeridas, elas estão num aparente paradoxo, ou seja, não tem um consenso entre elas, e que isso acaba refletindo as posições até mesmo dos próprios filósofos do direito e, por que não, dos próprios dogmatas, né, dos próprios doutrinadores. Então, se perguntar ao homem leigo, ele também saberia dizer, por exemplo, que cada país ele vai contar com um sistema jurídico diferente, mas que esse sistema jurídico diferente pode ser comparado com o sistema jurídico dos outros países. E Hart ele prossegue, né? Ele fala agora que, quando a pergunta o que é direito, ela é direcionada para uma pessoa mais instruída, essa pessoa ela vai compreender que existem pelo menos 5 tipos de regras. Regras essas que ele vai enumerar, né? Primeiro, são regras que proíbem ou impõem certos tipos de comportamento sobre combinação de pena. Existem regras que vão exigir que as pessoas compensem aqueles que por si são ofendidos de certas maneiras, regras que especificam o que deve ser feito para otorgar testamento, para celebrar contratos, ou outros instrumentos que venham conferir direitos e criar obrigações entre os indivíduos. Vai falar também sobre os tribunais, que vão determinar quais são os tipos de norma, e que esses tribunais também são responsáveis por estabelecer castigo no caso de quando essas regras ou normas foram violadas. E que também, acima de tudo isso, existe um poder legislativo que serve para fazer novas regras e também para abolir as antigas. E Hart ele vai falar que muito dessa discussão, por parte de não entendermos o significado, muito dessa discussão, na verdade, de saber o que é o direito, ele parte porque nós não conseguimos entender, na verdade, o significado das palavras. Para ele, tudo parte em torno de um problema linguístico em que a gente tem dificuldade de entender a interpretação, ou seja, entender o que as palavras querem dizer. E por isso a gente não consegue chegar a uma definição certa do que há de vir a ser de fato o direito. E nisso, ele faz uma exemplificação a partir de uma pessoa que é careca, né? E através disso, através da palavra e da significação que a palavra tem, ele chega a dizer o seguinte, que, por exemplo, quando a gente fala que um homem tem uma cabeça que é brilhantemente polida, essa pessoa, esse homem, é claramente uma pessoa careca. Ele traz um segundo exemplo.
uma outra pessoa que a gente fala, outro homem que se diga que ele tem uma cabeleira, nas palavras do Hart, luxuriante, claramente essa pessoa não é careca. Mas o ponto é no seu terceiro exemplo, quando ele fala que quando há um terceiro homem, e se diz desse terceiro homem que é um homem que tem um tufo de cabelo aqui e outro ali, aí é que mora o problema, porque a partir dessa afirmação poderia ser discutido indefinidamente se esse homem é careca ou não. E ainda assim não chegaríamos a um consenso. E para o Hart, assim é o direito. E para ele o direito funciona dessa forma, né? Então o Hart ele vai afirmar que por trás das palavras, através dessas disputas teóricas, há mais convenções no uso de palavras. Então ele vai citar uma frase de John Alt em que diz o seguinte: é preciso ter uma consciência das palavras para aguçar a nossa percepção dos fenômenos. Então, o Hart, na tentativa de conceituar o direito, ele vai dizer o seguinte: para o Hart, o direito vai ser um sistema complexo, um sistema muito complexo que é formada por uma combinação de normas, normas primárias, que são normas que governam as ações individuais, e também normas secundárias, que são normas responsáveis por regular a aplicação e a interpretação das normas primárias. Então, para o Hart, isso é parte do que é o direito. E ele segue nessa discussão, só que agora vamos ouvir a opinião do Gabriel no que prossegue Hart sobre o que é o direito. Hart ele inicia a segunda parte do capítulo 1 falando das questões recorrentes. Existem três questões recorrentes para ele, que interferem na visão de direito. A relação entre direito e poder, as relações entre o direito e a coação social, as relações do direito e as regras. Hart acredita que o direito tem um poder, uma força entre ele que diz o que é certo e o que é errado. E caso você não cumpra, ele irá efetuar esse poder para punir você. Mas entramos na questão que Hart ele aborda em seu livro. Como diferimos o direito e as ordens baseadas nas ameaças? Hart ele vai abordar essa questão em todo o livro. A outra questão recorrente é o direito e a moral, a sanção moral. Como é que conseguimos diferenciar uma obrigação jurídica de uma obrigação moral? A lei normalmente é feita em cima da moral, que acreditamos que é certo. Em alguns casos, o que é certo, para gerar uma lei, uma ordem na sociedade. Já nas regras, o Hart ele acredita que o sentido da palavra regra no direito é muito abrangente. E não conseguimos desvincular o sentido da palavra regra e direito, mas precisamos desvincular, porque não conseguimos diferenciar uma regra ou como diferenciar um hábito social. A raça ele acredita que precisa existir essa diferenciação, mas não sabe como responder a ela. Entramos com essas três questões recorrentes na pergunta: o que é o direito? Como a mesma Francine falou, o direito não tem uma cara. Você pode perguntar para 1000 pessoas que elas vão dar uma definição, mas não tem uma definição concreta por si mesmo. Um leigo falaria o direito, mas não conseguimos falar exatamente o que é o direito. O direito não conseguimos generalizar uma boa parte dele para conseguir ver melhor ele. O direito ele tem muitas camadas, não conseguimos falar assim, o direito é um conjunto de leis, porque não é certo falar isso. Por isso, no livro, abordamos uma definição de direito de John Rawls, falando que direito é uma coação, é um sistema de coação. Agora, vamos falar mais brevemente sobre ele com a Ana Júlia. Certo, agora eu vou falar um pouco sobre o capítulo 2, intitulado Leis, Comandos e Ordens, onde Hart ele vai começar dizendo que ele vai estar baseando esse capítulo, né, no livro de tradução A Província da Jurisprudência Determinada, do jurista inglês John Rawls. Bom, Hart ele diz, né,
que essa obra é a principal obra do John Austin, onde ele vai estar baseando o conceito de direito, né, através de comandos e hábitos. Então, Hart ele vai estar aí se baseando, né, no modelo do John Austin para estar explicando o que seria o direito baseado em ordens com base em ameaça. Então, Hart, ao longo do capítulo, ele vai estar usando, né, um modelo, que é um modelo padrão, que seria o modelo do assaltante, para estar explicando, né, o pensamento do John Austin e vai aí colocar alguns ajustes, que seria o ajuste da permanência, da generalidade, da obediência geral habitual e do soberano. Bom, Hart ele vai tentar colocar esses ajustes para tentar aproximar essas ordens com base em ameaça, né, das ordens jurídicas do nosso direito, né, das regras jurídicas do direito. Então, Hart ele vai dizer que o pensamento dele é muito parecido com o pensamento do John Austin. Entretanto, eles acabam se contrapondo, né, em alguns pontos. Por isso, Hart ele vai fazer algumas críticas acerca do pensamento do John Austin nos capítulos 2, 3 e 4 do seu livro Conceito de Direito. Bom, já em termos linguísticos, né, ele vai dar aí alguns exemplos de imperativos que não são ordens. Aí tu pode passar o slide, por favor. Bom, para começar, ele vai trazer o exemplo do pedido, né? Aí ele traz o exemplo, passe-me o sal, por favor. Aí a gente pode perceber que passe-me o sal funciona apenas como um simples pedido. Não há aí nenhuma ameaça, né? Nenhum tipo de coação. O segundo exemplo que ele nos traz é a imploração. A imploração, ele diz, não me mate. Não me mate, a gente pode perceber que está funcionando aí como uma simples imploração, onde o ouvinte ele tem o poder de libertar ou não aquele que o implora. Mas aí a gente não vê também nenhum tipo de coação. E o terceiro exemplo que ele nos traz é o aviso. Aí ele diz, não se mexa. Ele fala para a gente, né, imaginar um grupo de amigos que estão fazendo uma trilha. E um desses amigos conhece muito bem sobre essa trilha e diz, né, que há a presença de uma cobra. Então ele fala, não se mexam. E aí a gente pode perceber que está funcionando apenas como um simples aviso e não há aí nenhum tipo de coação. Pode passar o slide. Em seguida, ele vai estar falando sobre o caso padrão de imperativo, que é o caso onde uma pessoa ela tenta impor o seu desejo para que o outro faça aquilo que ele está querendo. E essa pessoa, se recusando a fazer esse desejo, ele vai então impor uma ameaça, vai impor fazer algo indesejável para essa pessoa. Esse seria aí o caso padrão de imperativo. E aí ele nos traz, né, o exemplo do assaltante. Ele diz que teria, por exemplo, um assaltante que se dirige a uma vítima e diz, passe-me o dinheiro, senão eu atiro. E aí a gente pode perceber que o assaltante, né, ao se dirigir a essa vítima, ele está lhe dando uma ordem, e a vítima, lhe entregando o dinheiro, está sendo coagida a fazer isso. Entretanto, Hart, ele vai dizer que a gente vai estar entrando aí em questões mais delicadas da linguagem. Ele diz que quando a gente diz ordem, né, não faz muito sentido dizer que o assaltante está dando uma ordem para a vítima, porque ele acha que ordem está mais ligado à questão de autoridade, a uma questão de hierarquia. Ele diz que seria mais coerente, por exemplo, o assaltante dizer ao seu cúmplice que vigie a porta, mas não necessariamente está aí ordenando uma coisa à vítima, porque Hart, ele diz que o assaltante ele está sim uma vantagem física, né, da vítima, porque ele está portando uma arma, mas não necessariamente uma vantagem hierárquica, né? Não é uma superioridade hierárquica. Então, Hart diz que não faz tanto sentido dizer que ele está dando uma ordem. Para explicar, né, o modelo do John Austin, Hart ele vai querer afastar a expressão comando. Ele acha que comando está muito mais ligado ao contexto militar. Ele acha que obedecer a um comando não necessariamente está ligado a obedecer uma ordem com base em ameaça, mas sim obedecer por uma questão de respeito. Então, ele vai querer, né, afastar essa expressão.
Inclusive, isso já é, né, uma crítica aí acerca do modelo do John Austin, porque ele utiliza bastante essa expressão comando, o John Austin. Então, Hart, ele vai querer, para explicar o modelo, né, do John Austin, vai querer utilizar expressões ordem e obediência. Mas voltando ao máximo, né, ordem no sentido de ordem com base em ameaça e obediência, né, obedecer a essa ordem com base em ameaça, né, tentando afastar do sentido de autoridade, né, hierarquia, tentando afastar ao máximo. Já entrando no tópico 2, que seria o direito como ordens coercitivas, aí você pode passar o slide, né? Ele vai começar dizendo que, e mesmo em sociedades complexas, né, como é o Estado moderno, a gente vai ter situações onde um agente público ele se dirige frente a frente a um indivíduo para lhe impor uma ordem. Por exemplo, um policial, né, ordenar que o motorista ele pare um carro. E aí ele está dando uma ordem frente a frente, a gente pode ter esse modelo, esse simples modelo, mas a gente não pode ver esse exemplo como o que seria o funcionamento do direito. Porque o direito ele não funciona desse simples modo, ele não funciona, né, desse simples padrão. Ele funciona de um modo mais generalizado. O direito ele tem um conteúdo mais generalizado, né? E ele tem um destinatário mais generalizado. É por isso que o Hart ele vai querer aí colocar o ajuste da generalidade, porque ele acredita, né, que as regras jurídicas elas têm um conteúdo generalizado e elas têm aí um destinatário generalizado. Ele diz que a gente tem que afastar essa ideia de ter que se dirigir ao indivíduo para chamar sua atenção e em seguida lhe dar uma ordem, porque ele acredita que isso não é algo indispensável nas regras jurídicas, né? A gente tem, né, as regras jurídicas se dirigindo ao seu destinatário em outro sentido, que seria o sentido de se aplicarem a eles, mas não necessariamente aí estar se dirigindo frente a frente dos indivíduos. Então, ele vai querer afastar essa questão de dirigir-se para ordenar algo. E aí ele vai dizer que a gente deve substituir as ordens dadas e esgotadas em um certo tempo e lugar por ordens permanentes. Ele vai dizer, né, que a gente deve ter em mente que a coletividade, ela acredita que qualquer pessoa que desobedeça a uma ordem estará sujeita a receber uma punição, né? Qualquer pessoa que desobedeça a essa ordem com base em ameaça estará sujeita a receber uma punição. Então, ele vai aí impor, né, esse ajuste da permanência. Em seguida, ele vai dizer que é necessário, né, a gente ter uma certa habitualidade de obediência, né, da coletividade. A coletividade ela deve estar habitualizada a obedecer essas ordens com base em ameaça. Então, ele coloca aí o ajuste da obediência. Em seguida, ele vai dizer que é preciso também, né, dentro dessas ordens com base em ameaça, é preciso ter uma pessoa ou um órgão que tenha supremacia interna e independência externa, que não obedeça a ninguém, mas que todos obedeçam a ele. E esse aí seria o soberano, né? Então ele coloca aí o ajuste do soberano e diz que é necessário ter um soberano para que essas ordens, né, tenham um sentido. Então ele vai aí colocar esses 4 ajustes, né, dentro dessas ordens com base em ameaça, né, com o desejo de estar aproximando essas ordens com base em ameaça das regras jurídicas do direito, né, principalmente das regras jurídicas penais, que são as regras jurídicas que mais se aproximam de ordens com base em ameaça. E é isso, posso passar para o próximo. Boa noite a todos. Bem, eu me chamo Maicon, né, e nós ficamos com o capítulo 3 de Hart, né, que nós vamos falar sobre a diversidade das leis. Como a nossa colega acabou de falar, né, Hart ele vai falar sobre a diversidade das leis
E ele vai começar dizendo que nem todas as leis elas impõem, né, uma obrigação ou um dever. Pelo contrário, ele até faz uma determinada analogia entre o direito criminal e o direito civil, né? Aonde até determinado ponto ele consegue anexar algumas características que o direito criminal se parece com o direito civil. Por exemplo, o direito penal, ele diz o seguinte, que quando a pessoa comete um delito, ela deve ser penalizada com uma sanção, né? Quando ela infringe uma lei, ela é penalizada com uma sanção. Se nós formos olhar para o direito civil ele vai dizer o seguinte, que quando uma pessoa comete um dano, seja ele moral, físico, a outrem, ele deverá lhe reparar, né, uma indenização, como uma forma de aí uma sanção. Até aí tudo bem, mas Hart ele vai começar a discordar enquanto as normas que dão poder, né? Ele vai tratar das normas ou das leis que vão falar acerca dos testamentos, dos casamentos, né? E que aonde a norma ela nem obriga e nem dá um dever para o particular. Pelo contrário, ele dá um poder para a pessoa decidir. Então, quando nós falamos sobre a diversidade da lei, Hart ele vai apresentar as leis que conferem direitos a particulares, como eu acabei de falar, que são os testamentos, né, casamentos e poderes a funcionários. Funcionários esses que Hart vai dizer que são os juízes, que vão ter o poder para sentenciar, para decidir. As leis que são os poderes, que conferem os poderes a funcionários são os juízes, pode ser um ministro, pode ser um conselho municipal e assim por diante. E também Hart ele vai falar sobre os costumes, né? Os costumes que são impostos pela legislação, né? Perdão, os costumes que não impostos pela legislação. E também as leis que se aplicam também a seus autores. Um exemplo de lei que se aplica tanto a seus autores como aqueles que são sentenciados, direito penal, né? Direito penal e direito civil também, que é como se fosse uma lei geral, que abrange a todos. E também há leis que se aplicam também a seus autores, né? E as leis que se expressam, e as leis que não expressam a vontade de seus autores. E a gente vai ver com isso tudo. Pode passar o slide aí. Então, o primeiro ponto que nós vamos falar sobre a diversidade das leis é sobre o conteúdo das leis. Dentro do conteúdo das leis, nós vamos ver as regras que conferem direito aos poderes e regulam atos e procedimentos. Nada mais falado que o direito criminal. O direito criminal ele é considerado uma lei completa. Por quê? Mais à frente nós vamos falar sobre leis ou leis que são consideradas quebradas. Mas lá na frente nós vamos falar. Mas agora nós vamos falar sobre regras que conferem direitos e poderes e regulam atos e procedimentos. Direito criminal. O direito criminal, ele regula o comportamento da sociedade. Como o indivíduo deve se comportar, né? E o que acontecerá se ele chegar a desobedecer determinada lei ou infringir determinada norma jurídica, né? Então, o direito criminal, ele serve tanto para regular como para prevenir uma determinada conduta de um cidadão, né? E aí nós vamos falar também sobre a punição, né? Punição e nulidade. Punição para Kelsen vai ser a sanção, né? E para Hart ele não trabalha muito com a sanção, mas ele vai trabalhar mais nesse capítulo 3, com a nulidade. E nós vamos ver qual é a diferença entre sanção e a nulidade, né? Nós vamos ver que, por exemplo, nem todo ato cometido ou deixado de ser feito vai ter o mesmo efeito que no direito criminal. Por exemplo, se uma pessoa ela não cumpre com um contrato, ela não terá a mesma penalidade que
ela cometer um crime, né, no direito criminal. Por exemplo, se uma pessoa deixar de preencher os pré-requisitos que um contrato, né, um testamento exige, por exemplo, o testamento ele exige a assinatura do testador, né? E junto com a assinatura, as duas testemunhas, né? Então, se o particular deixar de cumprir essas regras, ele não terá a mesma penalidade que no direito criminal. Por exemplo, no direito criminal, por exemplo, se a pessoa assassinar uma pessoa, não terá o mesmo efeito que ele descumprir uma regra de um testamento. Por quê? Porque na lei penal diz que se você comete tal ato ou infração, lhe será aplicado, né, a sanção ou penalidade Y. Então, quer dizer, o Hart ele vai falar sobre essas diferenças que nem sempre no direito defendido por Hart vai se aplicar a mesma penalidade do direito penal. Por exemplo, quando a pessoa descumpre um testamento ou um contrato, ele não perde a sua liberdade de locomoção. Mas aquele contrato vai ser um contrato nulo. Ele não vai ser considerado um contrato válido. Assim mesmo o testamento. E aí ele vai falar sobre os limites em que a decisão do tribunal será válida, né? Nós sabemos que o nosso Estado, quando eu digo Estado, o Estado brasileiro, ele tem suas hierarquias, assim como também os tribunais. Hart vai falar, inclusive, sobre isso, né? Por exemplo, inclusive, Hart ele dá um exemplo muito bom sobre o limite de ordem de um tribunal, quando ele fala sobre o tribunal de condado, né? Sobre uma determinada propriedade rural, aonde a pessoa ela quer resgatar essa propriedade, só que a lei do tribunal de condado diz o seguinte, que para ele resgatar essa propriedade rural, não pode exceder 100 libras. Aí o juiz, ele vai lá, e mesmo sabendo que ele não pode tomar aquela decisão, ele sentencia, né, ou julga aquela causa. Até então, Hart vai dizer que, enquanto um tribunal superior não anular aquela decisão será uma decisão válida, né? Mas o que pode acontecer? E aí, Hart ele vai fazer uma diferença entre o direito criminal, né, entre a nulidade, que são os contratos, casamento, testamento, e essas leis onde muitas das vezes são, não digo desrespeitada, mas alguns juízes, eles têm excesso de jurisdição, digamos assim, um vício, né? Um vício. E aí o que acontece? Esse juiz que tomou essa decisão, nem ele e nem a parte será penalizada. Mas o que pode acontecer? Um juiz, né, ou um tribunal superior pode vir anular essa sentença, esse caso julgado por esse juiz. Por quê? Aonde Hart ele vai falar que esse tribunal ele não tinha a capacidade para julgar tal caso, ou tal sentença, ou tal situação, né? Ou seja, e aí nós vamos entrar na competência da autoridade legislativa. Quando nós falamos sobre competência da autoridade legislativa, por exemplo, o que compete a um legislador, ou a um membro da Câmara Legislativa em Brasília? Ele está ali para criar lei. Só que essa lei, para ser aprovada, nós sabemos que também não é
para se aprovar qualquer lei. Hart ele vai dizer o seguinte, inclusive nós já estudamos que para uma lei ser aprovada, ou um projeto de lei ser aprovado, é necessária a maioria votar ou a favor, ou se não quiser ser aprovada a lei, a maioria votar contra. O certo é que, para uma lei ser aprovada, dentro da norma jurídica, diz que, no mínimo, 3/5 tem que votar a favor em 2 turnos. Ou, ao contrário, se eu não quero aprovar a lei, vai ser o contrário. 3/5 a desfavor em 2 turnos, e assim sucessivamente. O que acontece? Hart ele vai diferenciar esses termos de sanção, nulidade. Por exemplo, qual é a penalidade que um legislador pode sofrer? É a mesma sanção ou a mesma nulidade, ou a mesma infração de uma pessoa que cometeu um delito no direito penal? Não. A sanção, a nulidade que ele pode sofrer é o seu projeto de lei não ser aprovado. Simplesmente isso, né? Simplesmente isso. Pode passar o slide aí. A nulidade como sanção. E aí agora ele vai falar. A nulidade de que ficam passíveis os atos desconformes. E aí eu já falei lá na frente, né? Quais são as atitudes ou os atos ou os requisitos que vão tornar um testamento ou um casamento ou um contrato nulo. Nós sabemos que quando nós vamos falar sobre contrato, tanto o contrato como o casamento, como o testamento, eles são feitos de várias formas, dependendo das partes, né? Pode ser por prescrito, pode ser oralmente, e assim por diante. O certo é que, o que se deve analisar? Por exemplo, se eu faço um contrato, no mínimo, apesar de não ter o mesmo peso do direito criminal, mas as partes elas têm que ter ciência. E ambas as partes em um contrato, eles têm que ser beneficiados. Ou seja, eu entro em um contrato sabendo que eu tenho que honrar, né, aquele contrato, para ambas as partes serem beneficiadas. Porque, do contrário, se eu não honrar o contrato, e aí a gente vai... quando nós falamos em contrato, o contrato, ele pode ser quebrado quando eu não honrar. Ou seja, quando eu não tiver as 2 testemunhas, ou eu não tiver assinatura no contrato. Esse contrato, tal contrato não será considerado válido, ou seja, ele será nulo. E quando nós falamos agora sobre conduta desejada, Hart ele tem um pensamento totalmente diferente de Kelsen. Hart ele vai dizer sobre a conduta desejada que nem sempre nós obteremos a conduta desejada, né? Por exemplo, a pessoa pode desonrar um contrato, ele já pode entrar no contrato com a intenção de não honrar aquele contrato. Um contrato de aluguel. A pessoa já pode ali, você que tem o seu aluguel, a pessoa já pode entrar ali com a intenção de não pagar o aluguel, né? Então, essa conduta desejada para Hart, ele diz, olha, nem sempre será alcançada. E quando nós falamos sobre a nulidade, só voltando que eu esqueci de falar um pouquinho, alguns pré-requisitos para a nulidade. Quando é que vai ser nulo? Alguns pré-requisitos, quando a pessoa... O que exige para um contrato, um casamento, ou um testamento ser válido? A pessoa ser adulta, ou maior de 18 anos, as 2 testemunhas, né? E assim por diante. Fora disso, por exemplo, eu não posso fazer um contrato com uma pessoa que tem a idade abaixo de 18 anos, 16 anos. Esse contrato, ele será inválido. Perante a justiça, ele será inválido. Medida de desencorajamento. Quando nós falamos de medida de desencorajamento, Hart também vai ser totalmente diferente
pensamento de Kelsen. Kelsen, ele vai dizer que para desencorajar tal atitude ou tal tentativa de cometer um delito, é necessário ter uma sanção, e aí Kelsen vai falar muito sobre a sanção preventiva, né? E a sanção depois do ato consumado, digamos assim. Mas Hart, ele vai falar que essa medida de desencorajamento, às vezes, diferente do direito penal, digamos assim, para Hart, essa medida de desencorajamento, ela vai ser uma forma de fazer com que a pessoa honre. Ou seja, ela tem que saber que se ela não honrar com seu contrato, se ela não apresentar as suas 2 testemunhas e a sua assinatura, como a lei manda, como a lei pede, o seu contrato, ou o seu casamento, ou o seu testamento será inválido ou nulo, né? E aí nós vamos falar sobre a nulidade. Para Hart, a nulidade ela é uma parte indispensável das regras particulares, né? Ela é indispensável. Já a sanção, ela é uma parte das regras criminais. Então, a nulidade é parte essencial das regras particulares e a sanção parte das regras criminais. Ou seja, você não vai ver no direito criminal, no direito penal, uma nulidade. Não. E nem você vai ver no direito civil uma sanção com as mesmas características ou peso do direito penal. Pode passar o slide aí. Já. Concluí, né? Pessoal, então, essa foi a nossa apresentação. E agora, quem vai dar continuidade é o nosso colega Eduardo. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Agora falarei e boa noite a todos os que assistirão o vídeo futuramente. Tá. Agora eu vou falar sobre a segunda parte do 3º capítulo de Hart, que fala a respeito da diversidade das leis. Primeiro, começarei com as regras que conferem poderes como fragmentos de leis. Bem, nisso ele vai falar a quem são dirigidas as regras jurídicas, né? E pode ser tanto aos particulares, quanto aos tribunais, quanto aos juízes aplicarem as sanções aos desobedientes da lei. Tá. Circunstâncias para que se apliquem as sanções. Se um ato X foi praticado, deve-se aplicar a lei Y. Por exemplo, se eu roubei alguém, deve ser aplicado a lei que lá estará tipificado esse tipo de crime com a determinada sanção por parte de uma autoridade competente, que vai lá me prender, vai me levar para um sistema penitenciário, depois serei julgado, condenado e assim cumprirei a pena. Tá. A celebração adequada exigido por lei. Tá. Já na segunda parte, a primeira parte, que é mais direcionada ao direito criminal, é o seguinte: se eu transgredir algum fato, se eu transgredir alguma norma que está prevista em lei, logo eu terei que sofrer uma determinada sanção. Só que ela é completa, ou seja, ela não precisa de pré-requisitos para existir. Ela já existe lá como posta pelo Estado e ele fará o cumprimento por meio de suas autoridades. Já a segunda parte, que é a celebração ou preenchimento exigido por lei, é aquilo que o Hart vai dizer que são coisas que, né, são fatores de conferimento de poder aos particulares, nos quais, se não existir determinada condição a ser cumprida, logo ela deixará de existir, ou seja, é incompleta. Por exemplo, no caso do testamento que foi citado pelo Michael, se não tiver o testador para assinar e as testemunhas para ratificarem o que ele
falou, escreveu e assinou, logo esse testamento será considerado inválido. Ou seja, a ameaça é diferente do que está previsto no penal, porque a ameaça do particular é que, se certa condição não for cumprida, logo esse poder é inexistente. Pode passar. Teorias de conferimento de poder jurídico. É mais ou menos a explicação. Os fragmentos das leis completas são as leis do Código Penal, ou seja, está lá direitinho o que está tipificado se eu transgredir lei X, logo será aplicada a sanção Y. Enquanto na ordem baseada em ameaça, são aquelas condições pré-existentes que, caso não sejam cumpridas, logo isso deixará de existir, né? E esses antecedentes, eles são chamados de cláusulas vinculantes, né, condicionantes. Caso não seja aplicada, não, peraí. Não, a extrema é o da ameaça, caso não exista. Já a teoria moderada é o que é falado a respeito do Código Penal, que é considerado uma lei completa, ou seja, ele obriga, mediante uma sanção, né, que está prevista uma penalidade Y para um ato transgressor X, e se o cidadão não cumprir simplesmente essa regra, logo ele sofrerá as devidas consequências da lei. Pode passar. Qual é a crítica de Hart quanto a essa teoria de conferimento do poder jurídico? Ela pode distorcer a função social exercida por determinada regra jurídica. E aí ele vai falar o quê? Que é o seguinte: geralmente, as normas de conduta, elas visam orientar a pessoa a seguir algo que é considerado como uma normalidade dentro do ordenamento jurídico. Ou seja, o agir lícito. Ou seja, em primeiro caso, só é direcionado ao que ele chama de súditos. Esse comportamento a ser exigido. Caso a pessoa não cumpra esses requisitos, logo as autoridades pelas quais o poder de punir foi conferido é que terão, então, o direcionamento de determinada imposição, né? Isso no caso da função do direito penal, ou seja, caso a pessoa que foi orientada a agir com uma determinada conduta correta não haja assim, então logo será conferido um poder a terceiro, ao qual este conferimento é direcionado, e aí ela vai, então, cumprir a lei, né, prendendo ou retaliando de qualquer outra forma, né, com base na lei, o que determinada conduta errônea de uma determinada pessoa. Aí ele vai citar um exemplo bem prático dentro do direito, que é em relação ao poder arrecadatório do Estado, que pode se dar de duas formas, né? O poder do Estado fazer cobranças financeiras. A primeira é pela pena pecuniária. Nessa pena pecuniária é o quê? Se uma pessoa comete um delito, logo ela vai ter que pagar a indenização à parte que ela prejudicou. Então, isso é considerada como uma sanção. Já o imposto sobre uma atividade, ele é um desincentivo a uma atividade que, a princípio, ela não é ilícita, mas existe por trás dela uma outra função social. E essa função social é geralmente promover o bem do súdito. Por exemplo, se eu imponho uma taxação muito alta, se um governo impõe uma taxação muito alta aos cigarros, que fazem muito mal à saúde das pessoas. Se você fumar no privado, isso não é uma atividade proibida, como você, por exemplo, difamar alguém no caso da pena pecuniária. Mas, se você, por exemplo, fumar um cigarro, não é proibido. Porém, ele é algo que fará muito mal a você. Então, qual é a medida que o governo vai realizar para que o bem do súdito seja alcançado e ele não seja danado a longo prazo na sua saúde? Ele vai fazer um imposto muito pesado sobre essa atividade. Então, a indústria dos cigarros é pesadamente taxada
com o intuito de desincentivar a pessoa a um ato nocivo a ela mesma. Pode passar. Tá. Funções principais do direito. O direito como sanção. O direito como sanção seria o modelo simplório, né, que o Hart falou nas regras de conferimento do poder jurídico, na teoria mais moderada, que é, no caso do direito penal, ser o mais completo, que a pessoa vai ser punida caso não siga determinado regulamento X. Só que o Hart ele vai tecer mais críticas, porque ele diz que o direito ser interpretado como simplesmente a aplicação de sanção com relação a uma transgressão é errônea, né? Porque o direito ele não é somente isso, porque o princípio dele é você orientar as ações de conduta de uma determinada pessoa para que não seja necessário que ocorra, né, para que não seja necessário a ocorrência de uma ação mais extrema, que é o quê? Levar à justiça competente de resolver determinada pendência. Aí ele fala que a função social do direito deveria ser a orientação de conduta para que não seja levado a essa autoridade competente, que é o caso da ação fora dos tribunais, ou seja, você planeja, você instrui, entre outras coisas mais, as ações fora do tribunal. E fora que ele fala também da diversidade da abrangência do direito. E ele cita uma realidade que é um pouco mais restrita do que a realidade na qual vivemos, que é a realidade da sociedade, para ilustrar como existem outros fatores, além de simplesmente uma determinada conduta perniciosa ser punida, existe todo um contexto por detrás dela. Mas, no caso, ele fala a respeito dos esportes. Eu vou citar um esporte que é o exemplo da realidade brasileira. Por exemplo, futebol. Temos uma penalidade máxima por toque de mão. Só que aí, em decorrência de muitos estudos por parte da própria FIFA, foi compreendido que muitas vezes, se a pessoa colocar os membros nos quais não é permitido colocar a bola com uma ação defensiva de, por exemplo, eu quero que a bola toque no peito para eu poder tirá-la da área, só que sem querer ela resvala no braço, então o árbitro ele simplesmente não marca o pênalti, apesar de a bola, se ela aparentemente tocar em uma parte do corpo que não é permitida, é marcada a penalidade. Só que o árbitro entendeu que não era a intenção da pessoa fazer isso, e sim a intenção dessa pessoa é o que o Hart muito fala no exemplo esportivo que ele diz no livro do cricket, que é o de cooperar para que a defesa seja ajudada. E não existe simplesmente essa, como é que se diz? Esse surgimento, como é que se diz? Não. Essa ação que foi má essa ação ilícita que está fora das regras. Pode passar. Âmbito de aplicação das normas. Ele vai falar na parte da aplicação vertical das normas, que é simplesmente o quê? Uma pessoa, uma autoridade superior, ela simplesmente dirige a norma ao seu subordinado. Ou seja, ele escreve determinada coisa e esse subordinado deve obedecer essa conduta. E o exemplo disso que ele fala é a monarquia absolutista, que nos tempos passados falava-se do direito divino dos reis, ou seja, tudo que o rei falava era emanado das mais altas divindades, ou seja, o rei mandou fazer isso e determinada coisa, logo os cidadãos devem obedecer porque isso é inquestionável. Só que e essa imagem vertical da aplicação das normas, que vem de um soberano ou de outros soberanos, como é no caso da democracia, o Hart vai falar a respeito das qualidades do legislador, que são as qualidades oficiais e as qualidades privadas. A qualidade oficial do legislador é quando ele faz determinada lei e ele, com base em fazer determinada lei, ele obriga que os subordinados cumpram. Essa é a qualidade oficial dele. Só que não somente os subordinados a ele, no conceito de Hart, devem cumprir determinada lei.
e sim também o próprio legislador estará incluso nesse dever de cumprir determinada norma. E aí estará incluso a qualidade privada do legislador. Pode passar. Só que o Hart ele vai ter um porém com relação a esta aplicação vertical das normas. E isso se confere no caráter vinculativo do ato legislativo. Aí ele vai citar como exemplo dois exemplos de que não necessariamente uma autoridade superior deva emanar algo que outro deva obedecer, né? Uma norma que uma outra pessoa deva obedecer. E aí ele vai falar primeiro do conceito de promessa. Se eu prometo algo para alguém, né, e esse algo eu devo cumprir, logo, na verdade, eu estou vinculando sem a necessidade de um outro ente superior me obrigar a fazer aquele determinado tipo de coisa. E sim, eu estou obrigando a mim mesmo a cumprir esse determinado tipo de coisa, sob pena, principalmente da sanção moral interna que a gente viu em períodos passados, na qual a minha consciência fica extremamente pesada, caso eu não consiga simplesmente cumprir aquilo que eu falei a determinada pessoa. Ou seja, o conceito de promessa ele está mais voltado à sanção moral interna do que a uma sanção dirigida por uma autoridade competente à minha pessoa. Já no caso da autovinculação do caráter legislativo, o que ele quer dizer? A lei simplesmente ela não emana da autoridade superior para inferior. E simplesmente o que existe nesse caráter autovinculativo? Existe todo um procedimento para que determinada norma seja criada. Um exemplo que eu vou citar é, por exemplo, dos pactos internacionais celebrados pela Constituição. Para eles serem celebrados, eles têm que serem aprovados por 3/5 dos votos em ambas as casas, senão, caso contrário, ele não será celebrado. Ou seja, existe todo um procedimento para o qual esses pactos, no caso, devam estar inclusos dentro da norma superior, que é a Constituição. E qual foi a conclusão que Hart chegou? A nova concepção de legislação, na qual o legislador ele pode sim impor a lei à pessoa, só que ele estará fora do alcance dela. E dentro de alguns contextos, ele poderá sim ser alcançado pela lei. Por exemplo, digamos que uma pessoa tenha criado uma lei anticorrupção, mas em algum momento, essa autoridade competente que criou a lei anticorrupção se envolva em um esquema que está previsto dentro dessa lei. Logo, ele também poderá cair nesta lei que ele emandou para terceiros cumprirem. Pode passar. O costume com o direito. Por fim, o Hart ele vai falar a respeito do status jurídico do costume. Se o costume é ou não é direito. Aí ele vai falar do primeiro argumento contrário ao costume como direito, que é o seguinte: alguns costumes são do direito, enquanto outros não são. Aí o primeiro exemplo que ele fala é o do contexto da sociedade que o Hart vivia, né, que ele viveu no início do século XX, mais ou menos. No qual o costume da sociedade inglesa era tirar o chapéu para a senhorinha como ato de cortesia. Mas caso você não o tire, isso simplesmente não infringe nenhuma norma jurídica. Isso simplesmente é só uma questão de bom ou mau gosto seu fazer um cavalheiro fazer uma referência a uma senhorinha. Entretanto, ceder lugar ao idoso no ônibus, segundo o Estatuto do Idoso Brasileiro, não é somente questão de você ter a sensibilidade de ceder um lugar a uma pessoa que muitas vezes está debilitada de sua locomoção, né? Porque algumas vezes as pessoas podem sim, né, se compadecer e ceder um lugar a uma pessoa idosa no ônibus. Entretanto, o Estatuto do Idoso ele determina uma cota, ou seja, é um costume que qualquer pessoa de bom senso normal realizaria, mas só que existe, né, algo incluso dentro do direito, que é a lei, né, dentro do Estatuto do Idoso, que determina que uma determinada porcentagem de vagas deve ser direcionada às pessoas idosas, né, levando em conta o crescimento do número de idosos no Brasil e que utilizam o transporte público. Já o segundo argumento contrário ao costume como direito são as ações dos poderes.
E nessas ações dos poderes temos a primeira, que é a do legislativo. Se o legislativo ele criar uma lei, não será necessário você seguir o costume para decidir algo. Já estará incluso da lei, então, se ele está incluso da lei, o costume automaticamente, para o conceito de Hart, que ele colocou como objeção de se ele é ou não direito, ele perde o seu status jurídico. Já o princípio da razoabilidade é a própria questão dentro dos tribunais, né? Os tribunais ingleses, da common law, né, como é o caso do contexto do conceito do Hart, eles são muito ligados aos costumes, né? E as decisões também judiciais. Eles não têm, assim, meramente uma lei por escrito e tal. Então, o que eles usam o que eles utilizam para decidir determinada questão? E incluir certos fatores, como costume, nessa decisão. O princípio da razoabilidade. Se esse costume é razoável, o poder discricionário do juiz dirá, é razoável. Então, logo eu poderei utilizá-lo, né, para tomar determinada decisão. Pode passar. Pode passar. Aí, então, o Hart, dentro do contexto do costume, como ou não, como status jurídico, ele vai falar sobre o modo da origem das normas. E aí, nesse modo da origem das normas, ele retorna ao conceito do soberano e o papel dele. E o papel do soberano e do direito como ordem coercitiva. Aí ele vai falar das ordens dos soberanos. Né? Primeiro, ele vai classificar em dois setores, né? A ordem do soberano direta e a ordem do subordinado. A ordem do soberano é a própria autoridade que rege determinado estado que vai ordenar determinada coisa. Por exemplo, um decreto governamental. O governo vai declarar ponto facultativo. Isso veio diretamente de quem? Do governador X de determinado estado. Já a ordem do subordinado é a ação de alguém que está em uma posição hierarquicamente inferior ao do soberano que rege o Estado, mas que vai agir conforme a vontade do soberano. Por exemplo, a ação do ministro. No pacote anticrime do Sérgio Moro, por exemplo, foi uma ação em que o presidente do tempo passado, Jair Bolsonaro, direcionou para que ele pudesse elaborar determinadas medidas que visassem combater principalmente o crime organizado e outras questões mais. Aí ele vai também falar das manifestações da vontade do soberano, que podem ser divididas em dois grupos, expressa e tácita. A expressa é aquela que é falada diretamente pela declaração do soberano. E o exemplo que ele dá que eu dei aqui, né, fui eu mesmo que dei, foi a das medidas de isolamento social. Nas medidas de isolamento social, tinha sim o decreto das autoridades soberanas competentes sobre os súditos aos quais elas eram dirigidas. Fiquem em casa, use máscara e tudo mais. Tinha sim palavras e decretos de orientação por pessoas. Ou o caso mais extremo, como o do lockdown. A gente vai ficar, como é que se diz? Tantos dias em casa e os comércios serão fechados e tudo mais. E isso, como a gente viu nos noticiários, é uma decisão expressa do soberano com relação aos seus subordinados, já que foi ele que dirigiu diretamente essas ordens. E a tácita é a ação das autoridades subordinadas a esse soberano que exprimem, no fim, as intenções do soberano. Por exemplo, o soberano não quer que o seu estado esteja em um estado de caos completo. Então, o que ele faz? Existem casos, por exemplo, na verdade, em todo o país é assim, uma pessoa que é o soberano ou o grupo como um todo não vai poder pegar caso por caso e dizer, você não deve fazer isso, isso deve ser contido. Não. Por exemplo, em uma abordagem policial, se forem pegas um determinado grupo de pessoas praticando determinado crime, logo,
a polícia pode agir sobre determinado com relação a determinado infrator para conter sua ação, que no fundo é a vontade do soberano de manter a lei e a ordem, no fundo da questão. E nisso, o Hart ele considera o costume, na decisão tácita, que o costume tem o seu status jurídico, baseado no quê? O tribunal, ele também é algo subordinado ao soberano na concepção do Hart. E as decisões que os tribunais tomam, baseadas nos costumes, claro, com todo o princípio da discricionariedade, com toda a discricionariedade usando o princípio da razoabilidade, como é no caso do direito inglês. Mas, mesmo assim, o judiciário está lá cumprindo, com base no costume, uma determinação que, no fundo, é uma intenção do soberano, que é o quê? Que os conflitos sociais sejam resolvidos. Ou seja, se eu, como magistrado, tomo determinada decisão que vá solucionar algo que poderia, talvez, causar uma tensão social, eu estou cumprindo tacitamente a vontade do soberano e utilizando o costume para tal. Pode passar. Por fim, teremos os modos da origem das normas. Primeiro é a aplicação no litígio. O que seria essa aplicação no litígio? Essa aplicação no litígio diz que, até ser aplicado pelas autoridades competentes, o costume não tem o status de direito. Aí essa objeção, que o Hart vai falar, é a decisão dos tribunais, que é baseada, pelo menos no direito inglês, no princípio da razoabilidade, ou seja, se o magistrado considera a norma como o costume como não razoável, logo ele não será considerado como dentro do universo jurídico. Já a ordem tácita do soberano, como eu falei no exemplo anterior, a ordem tácita do soberano, principalmente nas decisões dos tribunais, que no caso o magistrado está subordinado ao determinado soberano, segundo a concepção do Hart, o costume, ele está, como é que se diz, tem um status jurídico. Só que existe um problema. Ele é subordinado à lei. Porque, como a gente viu na segunda objeção sobre o status jurídico do costume, um determinado legislador, um determinado legislador, ao aprovar uma lei, ele pode tirar esse status jurídico do costume. E a segunda objeção é que como é que se diz? E a segunda objeção é que as pessoas, que tanto a massa quanto as autoridades de outros poderes que não o judiciário, eles podem simplesmente pouco se importarem com as decisões judiciais baseadas em costumes, né? Então, pelo fato deles pouco se importarem com essa decisão judicial baseada em costume, logo o costume acaba sendo subordinado à lei. Não. O que está na lei, na verdade, é o que deve estar cumprido. Por exemplo, muitas das decisões do STF com relações aos conceitos de família ou mesmo de homofobia. Muitas vezes não existiam leis que previssem a homofobia como crime. Mas o STF, de uma forma paralela ao que o legislativo e ao que mesmo o senso comum da sociedade falava, ele decidiu, né, com base em muitos outros precedentes, tornar a prática de discriminação contra pessoas do mesmo sexo como um crime em decisões baseadas nos costumes, né, dos muitos processos que viriam a ocorrer dentro da casa, né? E essa é a apresentação. Obrigado.